Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta teleconferência da segunda edição do curso à distância Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal. É um curso gratuito que dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, no qual o aluno tem acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, videoaulas, livro-texto digital, além, obviamente, do acompanhamento da tutoria. O certificado deste curso é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina para vocês, alunos, que completarem as atividades do curso no tempo estipulado. No programa de hoje, nesta teleconferência, teremos a participação aqui nesse estúdio do Leno Rodrigues de Queiroz, da SEDEC, do Luiz Eduardo Machado, que é do Setor de Atividades Técnicas da Defesa Civil de Florianópolis, e do Coronel Bombeiro Militar de Santa Catarina, José Cordeiro Neto, que participam, portanto, deste primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai ter também a participação da Janaína Rocha Furtado, que é coordenadora de projetos do CEPED UFSC, e também conteudista desse curso. Eu vou começar apresentando aqui os nossos convidados. O Leno Rodrigues de Queiroz é graduado em Serviço Social, possui cursos de capacitação nas áreas de atendimento pré-hospitalar, Sistema de Comando de Incidentes, Sistema de Comando em Operações, Primeira Resposta em Emergências com Produtos Perigosos, Proteção e Defesa Civil, Gerenciamento de Crises e Gestão de Riscos. O Leno também é integrante e instrutor do Grupo de Apoio a Desastres, da SEDEC, e atua em diversos estados brasileiros, também na coordenação do 10º Fórum Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além disso, ministra disciplinas em diferentes cursos na área de proteção e defesa civil. Leno, mais uma vez um prazer revê-lo, satisfação contar com você em mais um programa desses vários programas de capacitação que a SEDEC desenvolve. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar representando a SEDEC e da gente debater um pouco mais o tema, que é muito importante, né, que é esse de gestão de desastres, né, e ações de recuperação. Muito bem. Também conosco o Coronel Bombeiro Militar de Santa Catarina, José Cordeiro Neto. Ele tem especialização lato sensu em Segurança Pública, Administração de Emergência, é o atual diretor municipal de Defesa Civil em Florianópolis, secretário municipal adjunto de Segurança também do município de Florianópolis, já foi subcomandante geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Santa Catarina. Coronel Neto, prazer tê-lo aqui conosco para poder participar dessa primeira parte desse programa. Ok, então o prazer é nosso, né? Sempre, para quem já foi durante muitos anos do Corpo de Bombeiros, está atualmente na Defesa Civil, é um prazer enorme estar aqui para tratarmos de assuntos de interesse da sociedade, né? Especialmente daqueles que se iniciam no conhecimento, nas atividades de defesa civil, porque todo mundo pensa que a defesa civil só trabalha quando chove. Então nós estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. Muito bem, Coronel, obrigado. E o nosso terceiro convidado, Luiz Eduardo Machado, é guarda municipal de Florianópolis e atualmente responde pelo SAT, o Setor de Atividades Técnicas da Defesa Civil da capital de Santa Catarina. Graduado em licenciatura em Geografia, já foi Conselheiro Nacional de Defesa Civil nos anos de 2011 e 2012, tem formação no curso de formação para bombeiros comunitários, curso para a formação de guardas municipais, Sistema de Comando em Operações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Produtos Perigosos e curso de Operações de Busca e Resgate Terrestre do Corpo de Bombeiros. Está na Defesa Civil desde 2008 e já participou de vários programas de formação e capacitação em diferentes áreas ligadas à proteção e defesa civil. Luiz, prazer também tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso, né? Já agradecer a todos a oportunidade de estar participando, né? De multiplicar esse curso que o SEDEC, o próprio CEPED oferece, que é um curso praticamente novo, né? Segunda edição, se não estou enganado. Então a gente só tem a agradecer a participar e vamos tentar contribuir com os alunos que estão nos vendo aí pelo esse Brasil afora. Muito bem, apresentados os nossos convidados, a gente começa a tratar do conteúdo da unidade 7 desse curso, especificamente os exercícios simulados. Eu já começo com uma questão aos nossos três convidados sobre a importância, Leno, Coronel Neto, Luiz, da realização desse tipo de atividade dentro do que se entende como um sistema de proteção e defesa civil. Qual é o papel que eles têm, Leno?
O simulado, na realidade, ele vem, vamos dizer assim, fechar uma série de procedimentos que são realizados antes, né? Então, você tem um mapeamento da área, os riscos que aquela área tem, você tem a mobilização dos órgãos, você tem a confecção de um plano de contingência, né? E o simulado ele vem para fazer esse fechamento, para fazer um teste desse planejamento que é feito anteriormente, ver se tudo está funcionando da forma adequada, né? E fazer os ajustes necessários. Então, o simulado ele fecha esse planejamento para, caso seja necessário, tanto os órgãos quanto a comunidade, né, estejam preparados para atuar. Agora, depois a gente vai acompanhar uma reportagem exibida numa emissora de televisão aqui, que mostra uma experiência do exercício simulado feito pela Defesa Civil aqui de Florianópolis. Mas antes disso, que tipo de aspectos precisam ser considerados na organização, na preparação e na execução de um exercício simulado? Quem quer se aventurar? Luiz? O exercício simulado, como bem falou o Leno, né, ele faz parte, na verdade, de um contexto que vem muito anterior ao próprio simulado, né, que é justamente a capacitação da comunidade, né, a capacitação em geral dos órgãos que vão se envolver, reformulação do plano de defesa, do plano de contingência de cada município, né, a necessidade de treinar muito bem a própria comunidade para começar a entender de que forma que ele vai fazer parte do contexto de defesa civil, que realmente algumas populações, né, encontram-se um pouco ou até bastante afastados do nosso trabalho, que eles deveriam fazer muito mais parte. Então, no final de todo um treinamento que já vem ao longo com a comunidade, principalmente que a gente executou o último simulado, então esse é um treinamento que já vem ao longo de 2 anos, né, e que foi testado no último dia 19 de outubro, aqui na cidade de Florianópolis. Agora, é fundamental também que haja uma articulação com diferentes setores, né? Não é só a Defesa Civil que atua no exercício simulado. Como é que a gente pode relacionar os diferentes atores que devem participar desse processo, né? Quem são, qual é o nível de envolvimento de cada um deles no exercício como esse? Então, nós temos aí diversos atores, como bem colocou, tem o envolvimento da comunidade, a sensibilização da comunidade, que é muito importante, o levantamento das características daquele local, né? O envolvimento também de quais os órgãos que nós temos dentro do município, o que cada um executa, né? Porque a Defesa Civil ela trabalha com a parte de coordenação, então ela tem que saber onde tem o recurso e como empregar esse recurso. É claro que quem está à frente daquele órgão vai coordenar atividades dos órgãos, mas a Defesa Civil tem essa função de dizer o que é necessário para o atendimento daquela situação. Então, o treinamento é importante na comunidade, o levantamento geográfico, levantamento de quais os pontos críticos, né, principalmente de que tipo de evento pode acontecer ali, mapeamento de rotas de saída, rotas de fuga, pontos de encontro, né, tudo para que na hora da elaboração do plano de contingência esteja muito bem especificado e dentro do próprio simulado possa ser executado conforme foi planejado e para fazer aqueles ajustes necessários, né? Agora, você dizia logo na primeira resposta que o exercício simulado ele é praticamente a etapa final de todo um processo. E antes você tem que ter organizado um conjunto de ações que culminam com o simulado. Nosso coronel quer fazer menção. Sim, Áureo, na verdade, o técnico da Defesa Civil precisa ter uma visão de que a natureza não faz acordo conosco e também não estipula prazos. E a melhor defesa civil de qualquer cidade desse país será aquela que tiver sob a sua responsabilidade a comunidade mais desenvolvida em termos de prevenção de catástrofe, em termos de prevenção de qualquer acidente em condições climáticas adversas. Porque, repito, os técnicos da Defesa Civil, não há mérito nenhum em atender a uma emergência se isso poderia ter sido evitado. Partindo dessas premissas, Áureo, a gente também entende que nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos. O exercício simulado que vamos assistir daqui a pouco, ele foi um trabalho muito interessante na cidade de Florianópolis. Nós fizemos assim uma
uma interligação com várias agências, foram mobilizados a própria comunidade local através da criação e da implantação do núcleo comunitário de defesa civil. Temos um trabalho muito forte nessa área na cidade de Florianópolis, que tem uma região central chamada Maciço do Morro da Cruz, e ali vivem aproximadamente pelo menos 20 mil pessoas em área de risco, quer seja sobre um risco de um deslizamento, ou um risco de um desmoronamento, ou por uma árvore que esteja oferecendo perigo. Por tudo isso, amigos, até por mais do que isso, a gente então desenvolveu esse trabalho forte na criação desse núcleo de defesa civil, e a partir deles eles foram motivados para que participassem ativamente no exercício simulado que nós fizemos, que foi assim de uma importância fundamental também para nós, também para o núcleo de defesa civil local e para as agências que interagiram conosco. Um bom gestor de defesa civil, ele não pode trabalhar de forma dissociada, ele tem que fazer uma permanente interação com os bombeiros. Os bombeiros o bombeiro é o braço direito da defesa civil. Nenhuma defesa civil consegue operar nesse país se não tiver a parceria do Corpo de Bombeiros, que são os primeiros a atender. Como a função principal da defesa civil é de fazer o meio de campo, fazer o elo de ligação entre as demais agências, a gente não pode deixar ninguém de fora. Nem a companhia de água, nem a companhia de luz, nem polícia militar, nem guarda municipal, e principalmente o voluntariado, associado também aos componentes da Força Armada. Todos esses segmentos eles são de fundamental importância para que um exercício simulado tenha êxito como foi esse de Florianópolis. Por quê? Porque esse exercício simulado coloca, em situação mais real possível, apesar de ser um teatro de operações, uma situação imaginária, mas aqui em Florianópolis nós simulamos 2 pessoas soterradas, realmente 2 pessoas ficaram soterradas, e foram acionados bombeiros, batalhão de operações aéreas do Corpo de Bombeiros, o grupo de resposta a ataque dos bombeiros com cães, a própria comunidade. Aqui em Florianópolis e em outras partes do Brasil também tem uma escola de voluntariado chamada Nova Acrópole, que são parceiros. Se você apertar no botão, aqui em Florianópolis tem pelo menos 60, 80 voluntários que em minutos eles estão conosco na defesa civil. Então, especificamente sobre o simulado, ele deixa de ser importante para ser fundamental na medida em que você aquece os bombeiros, aquece a defesa civil, aquece as Forças Armadas, aquece voluntário, aquece a mídia. E isso tem uma repercussão, olha, assim, extraordinária. É assim que acontece, é assim que eu vou fazer. Eu não sabia que próximo da minha casa tinha uma pedra com risco. Eu não sabia que eu poderia passar por aqui. Então, é uma coisa assim importante, eu até queria aqui registrar, da Secretaria de Defesa Civil Nacional, que incentiva essa prática desse voluntariado, pelo menos como deve exercício simulado, e pelo menos uma vez por ano. Isso é bom de fazer, isso é trabalhoso de fazer, mas ele é de vital importância para o aquecimento, para tirar as agências da rotina tradicional, da rotina do área. Por quê, Áureo? Ninguém valoriza aquilo que não conhece. Às vezes as defesas civis da cidade, elas são um pouco enfraquecidas, deixadas de lado, porque o gestor principal, ele não conhece da atividade, é uma indicação política sem perfil técnico para aquela situação, e quem não conhece não valoriza, quem não conhece não preserva. Então é bom que o técnico gestor da defesa civil seja um técnico com perfil específico para a área, porque as situações climáticas adversas, por melhores que sejam as previsões, elas sempre causam surpresa, que a gente acha que o evento climático adverso vai cair no vizinho e não na nossa casa. Agora, além de todos esses aspectos que o Coronel Neto pontua, o exercício simulado também tem uma etapa de avaliação do seu resultado. É isso que vai apontar o que ainda precisa ser ajustado, porque até então, me corrijam se eu estiver enganado, o exercício simulado é feito a partir de um conjunto de planejamentos, identificações de atores e agências que precisam ser articulados, sensibilização da comunidade, mas só depois que ele se realiza, ou seja, só depois da prova eu sei a nota que eu tiro. Esse papel de avaliação, essa função de avaliação também é fundamental. O simulado, nós podemos considerar que ele já é uma avaliação do nosso planejamento anterior, do nosso plano de contingência. E posterior à realização do simulado, nós temos que sentar com os participantes, com as agências, e verificar o que funcionou, aquilo que não funcionou corretamente, e fazer a gestão para que isso possa ser melhorado.
né? Então também é fundamental essa etapa posterior de sentar e ver o que precisa ser ajustado. Ok, vamos aproveitar agora então para acompanhar a exibição dessa reportagem que foi veiculada aqui no âmbito de Florianópolis, eu imagino, no telejornal da RIC TV, que é uma emissora de Florianópolis. Na rede estadual. Em nível estadual, está me corrigindo o coronel aqui. Então foi realizado aqui em outubro desse ano. É Dia isso? 19 de outubro. 19 de outubro. Exatamente. A gente tem a reportagem para exibir e logo na sequência a gente vai ouvir dos nossos convidados aqui quais foram os balanços, ou qual foi o balanço, quais foram as avaliações a partir daí. Vamos acompanhar então. Toneladas. Quando as nuvens se adensam e escurecem no horizonte, os moradores do Morro da Mariquinha, na capital, sabem que entraram num jogo de vida ou morte. Acima da comunidade, paira a Pedra da Bicuda, uma formação rochosa de 95 toneladas, cuja base de apoio vem sendo consumida pelas enxurradas. Os geólogos dizem que a bicuda é um instável iceberg mal equilibrado sobre uma vala. Segundo algumas simulações de geólogos, junto com especialistas, se ela ganhar velocidade, ela é capaz de parar lá na Mauro Ramos. Por isso, cedo da manhã, neste domingo que passou, megafones convocavam os moradores do Morro da Mariquinha a participarem de um teatro de operações. Pedimos a participação de todos os moradores para o primeiro simulado de desastres da Grande Florianópolis. A Defesa Civil já construiu e estabeleceu rotas alternativas e seguras de fuga em massa por mais de 100 metros de morro abaixo. Mas a maioria da população ainda desconhece. Eu nem sei para onde. Eu nem sei para onde. Nem sei. Acho que na hora me dá um pânico, eu paro e não consigo sair do lugar. A experiência internacional nesses casos tem mostrado que tanto quanto o evento climático extremo em si, a tragédia, o que mata a população é o sentimento de desorientação, o pânico e o desapego das coisas que estão em casa. Por isso, o que está sendo posto em prática neste momento é um velho adágio de guerra. Quanto mais o soldado sua no treinamento, menos ele sangra no campo de batalha. Não sair com atropelos, não esquecer os seus documentos principais, desapegar daqueles bens que não são tão principais, né? E aí sim cada vez mais treinar para que no momento de uma situação real a gente tenha cada vez menos vítimas. A simulação procurou oferecer aos moradores um trailer do drama sinistro que ocorre quando as orientações de prevenção não são seguidas. Gente ferida e soterrada sendo procurada por cães farejadores. O horror da incerteza sobre a vida ou morte de parentes e o espetáculo da destruição impedindo o acesso de bombeiros, quando cada segundo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Dificuldade de acesso é o nosso principal obstáculo. Haja vista que as ruas elas são estreitas, muitas vezes nós não conseguimos chegar até o local propriamente dito da ocorrência com as nossas viaturas e equipamentos e temos que então estar carregando-os. Você falava há pouco, Luiz, que 2 anos de preparação é mais ou menos isso? Sim, exatamente. O Núcleo Comunitário de Defesa Civil, ele teve da Mariquinha, né, que foi o local desse simulado. Ele teve um início já no trabalho desde 2012, né, com toda a mobilização comunitária, né, com uma renovação na própria liderança comunitária. A partir disso nós fizemos a formação de curso de gestão de risco, em parceria com a Ação Arquidiocesana, a ASA. Posterior a isso, a formação teve como foco principal a preparação para esse simulado, né? Então é justamente isso que eu estou falando, são 2 anos de trabalho com a comunidade, né? Em torno aí de 6 a 7 meses de envolvimento e trabalho com os órgãos que estavam envolvidos, né? Tanto que nós temos uma comissão que chama-se de CPGRRD, até uma comissão um pouco parecida com o GRAC, né? Com que o pessoal mais conhece como o GRAC, que é a Comissão Permanente de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do município de Florianópolis, onde é envolvido todos os órgãos setoriais da prefeitura e os órgãos de apoio que ficam fora da prefeitura, órgãos estaduais, órgãos federais e também a parte de voluntariado. No filme, na apresentação, vocês puderam observar um número até expressivo de pessoas
vestindo a camisa da própria Defesa Civil e um outro número expressivo de pessoas com a camisa do NUDEC. Né? Aquelas pessoas que estavam com a camiseta do núcleo comunitário, em sua grande maioria, são voluntários formados, né, pela Defesa Civil de Florianópolis, em ações de média e alta complexidade, que são vistorias, evacuações, né, e que são realmente empregadas toda vez que a gente recebe algum alerta lá da SEDEC, né, através do Senado, do CEMADEM, é efetuado um plantão e essas pessoas elas estão junto de forma a trabalhar na Defesa Civil. E o simulado, nós até esperávamos, ele foi um sucesso de certa forma, mas realmente a gente precisa trabalhar mais, né, incessantemente com a comunidade, porque a gente esperava um pouco mais, né, que a comunidade participasse um pouco mais ativa, né, e para isso que a gente está trabalhando. E no final desse simulado a gente fez uma avaliação, né, de tudo que foi positivo, que não foi negativo. Temos muito ainda o que avançar, né, Helene? Tem muito que avançar. Mas o treinamento ele é essencial para capacitar as pessoas, ver como é que está realmente o município onde você mora, onde você trabalha, onde você é agente de Defesa Civil, né? Ele serve para tirar debaixo do tapete as coisas que realmente não foram trabalhadas, né? E exatamente sair um pouco da zona de conforto, mas tira debaixo do tapete aquilo que às vezes algumas pessoas querem empurrar para debaixo do tapete, e no final das contas a gente consegue ter alguns parâmetros para poder pedir para o chefe do executivo algumas melhorias em todo o sistema municipal, para que realmente o próximo simulado que a gente vai fazer, que é no Morro do Horácio, estamos programando já para junho, julho, né? Ele, com certeza a gente faça essa melhoria, esses ajustes, né? Envolva mais órgãos, né? Porque a Mariquinha tem um problema lá muito sério de acesso, então a gente gostaria de ter envolvido praticamente todos os órgãos, tanto federal quanto estadual e municipal. Então a gente está programando para junho ou para julho, né? Vamos ver como é que vai ficar a previsão trimestral aí. E em julho a gente vai ter um novo treinamento num outro espaço. Mas com condições de vulnerabilidade semelhantes àquela ali. Praticamente igual. Coronel, se eu queria comentar também. O sucesso de um simulado desse, né? Eu vou concentrar aqui em Florianópolis, mas ele pode ser estendido a qualquer região do Brasil. E o sucesso dele está ligado fundamentalmente à capacitação do núcleo comunitário de defesa civil local. Então, é importante que se faça no DEX, né, Núcleo de Defesa Civil Local, porque são essas pessoas que vão sensibilizar outros membros da comunidade. Sem esse núcleo comunitário de defesa civil, o simulado ele fica um pouco frio, fica morno, sem a participação comunitária. Nesse evento específico, nós sensibilizamos pelo menos 40 pessoas, mas o núcleo de defesa civil local ele só funciona se tiver 3 aspectos que é importante que as pessoas observem isso. Primeiro, tem que estar numa área de risco, um risco razoável, senão as pessoas, não precisa, não vai acontecer nada aqui. Então, a área de risco ela tem que ser bem determinada. Tem que haver uma liderança local que tenha prestígio para liderar, para organizar, para sensibilizar, para ajudar no processo seletivo e no processo da comunicação. E o local também precisa ser um local adequado. Nós formamos esse grupo aqui no Morro da Mariquinha. Olha, imagine, toda segunda-feira, das 20 às 22 horas, no alto do morro, uma enorme dificuldade de acesso, inclusive de automóvel, mas nós estivemos lá firme foram 10 semanas, e eles estiveram firmes ali conosco. Tivemos apoio, você tem que ter uma estrutura, né, de lanche, de camiseta, de boné, você tem que ter uma estrutura de apoio para motivar, porque as pessoas já saem do trabalho cansado. Tem que enfrentar um curso, então o curso ele tá ligado exatamente ao risco. Eu vou fazer o curso porque eu preciso aprender o que fazer na hora de uma emergência. E foi numa viagem de estudos desse curso, desse núcleo de defesa civil, nós chamamos de visita de campo, no próprio local lá, que nós identificamos mais uma pedra, Áureo, de 100 toneladas, que a comunidade não sabia que tinha esse risco ali, e nós, muito menos. Então, não tem a percepção do risco. Não tem a percepção. Foi nessa visita de campo que foi identificado isso. Nós estamos trabalhando agora com projetos para a contenção dessa rocha, porque em 2003, é isso, né? 2011, houve um acidente naquela região ali, onde com um óbito no local de uma senhora de 62 anos que faleceu ali. Então, a prevenção
Eu uso essa frase assim, ó, quando tudo vai bem, Áureo, ninguém lembra que existe. Agora, quando algo vai mal, diz que é preciso existir. Então, o Brasil, de modo geral, né, as pessoas não acreditam muito na prevenção, mas a gente que está nesse ramo aí, a gente sabe que ele é de fundamental importância. Só para complementar, né, para registrar também, essa metodologia que a gente aplicou aqui também, Orlando, foi com base em todos aqueles exercícios que foram executados pela SEDEC, eu acho que em 2011, 2012, né? Então toda a metodologia aplicada foi com base na orientação da Secretaria Nacional, já queria deixar grato aqui, né, o próprio CEPED também, através de toda a sua parte acadêmica, livros, né? O sistema também operativo local foi o SO, né, o Sistema de Comando de Operações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né, ao qual é conhecedor, né? Então, só para a gente deixar registrado, claro. E uma outra peculiaridade é que é o seguinte, os simulados, eles, né, uma opinião nossa, experiência nossa aqui, realmente ele deve ser executado com base no seu plano de contingência, um sistema operativo de SO, mas procurar trabalhar com comunidades individuais, né? Não fazer muito. Eu acho que quando você tem uma coisa muito grande para se resolver, você tem que fracionar. Né? Então, planos, eu pude observar em alguns simulados que a gente foi, eu acho que Gaspar, Blumenau, acho que Jaraguá do Sul, né? E por esse Brasil afora, as experiências que a gente trocou por e-mail, tal, por telefone com alguns colegas aí da Bahia, é que justamente os simulados que foram tentados de uma forma um pouco mais macro não tiveram muito sucesso, porque fica muito complicado tu gerenciar 3, 4 comunidades, sabe? É uma coisa muito... Apesar de que, um exemplo, o Alto Vale do Itajaí, quando o problema acontece, praticamente as cidades todas param, mas já tem uma sistemática, né? Já tem toda uma sistemática, mas para treinar, que seja realmente, inicie com o núcleo comunitário, após o término do núcleo comunitário, preparem eles para o simulado e executem o simulado. E a própria legislação já prevê, né? Nós devemos, é a responsabilidade do município, né? Apesar da SEDEC ter apoiado com metodologia, com até recursos para quem algumas cidades quiseram fazer em 2012, né? É função e é estabelecido em lei, né? Lá no artigo das defesas civis municipais, né? No artigo 8º, se não me engano, artigo 8º, que é a responsabilidade do município de executar os simulados, é nosso. Ela não estipula quantas vezes ao ano, ela não estipula se é uma vez a cada 10 anos, né? Mas fiquem, para todos que não conhecem a Lei 12.608, já é previsto esse simulado de responsabilidade do município. Dos municípios. Agora, Leno, eu queria chamar a atenção para duas circunstâncias, como leigo, que ficaram expressas e evidentes ali. A primeira é a fala de uma das moradoras, que dizia assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Quer dizer, então, ela deve viver há bastante tempo naquela comunidade, está sujeita aos riscos ao longo desses anos todos, mas não tem o que a Defesa Civil costuma chamar, inclusive na doutrina, né, todo o material de percepção de risco. Então, essa é uma questão que um exercício simulado acentua e ajuda a resolver. Sim, ele vai possibilitar que essa pessoa, né, crie essa cultura. Aproveito até para falar aqui, né, da questão da participação da própria comunidade, porque assim, existe uma dificuldade também de sensibilizar a comunidade quanto a essa, né, essa questão do risco. Eu já participei de simulados, por exemplo, que na hora da realização, tudo, né, organizado, planejado, houve uma informação de que a prefeitura estava aproveitando o momento do simulado, que as pessoas iam deixar suas casas na área de risco para derrubar, né, as casas. Então, houve uma contra-informação e fez com que o simulado não tivesse uma efetividade, não atingiu o objetivo. Então, assim, está próximo à comunidade, os núcleos comunitários de defesa civil são importantíssimos, né, para isso. Tem que ter uma pessoa realmente da comunidade que tem uma liderança, mas a gente tem que criar também essa confiança da comunidade nos órgãos da prefeitura, do estado, nos órgãos federais que está trabalhando para o bem-estar, né? Então, dentro do que você colocou, realmente é fundamental, porque
você vai mapear dentro daquela comunidade um ponto que é seguro, de onde essas pessoas vão ser retiradas, porque já foi se falado, várias dessas comunidades têm dificuldade de acesso. Então, nós temos que retirar, as pessoas têm que sair das suas casas e ir até um ponto, né? Tem que ser mapeado também aquelas pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, às vezes idosos, crianças. Então, para toda uma atuação da Defesa Civil e dos órgãos que vão apoiar na resposta. Então, isso é em rede. Eu acredito que cada vez que, claro, são muitas comunidades, mas a cada simulado que você faz, essa cultura vai crescendo, as pessoas vão se habituando, vão entendendo o que está acontecendo, vão até colaborando, né, ajudando, e vai ficando mais fácil. Claro que, como disse, são poucas pessoas, né, trabalhando com Defesa Civil e é um trabalho muito grande, mas a gente, né, uma comunidade acaba sugerindo a outra vê que aquele trabalho desenvolvido é para o bem-estar dela mesma e já adere também, então isso vai facilitando. Né? Olha, só um minutinho. O simulado em si, ele tem reflexo além da comunidade local, além do ambiente local, porque ele provoca a reação nos hospitais, na região. A gente tem que se articular com os hospitais para dar probabilidade de aparecer lá algumas vítimas. O pessoal que é da área de obras e assistente social da Prefeitura Municipal, eles ficam também totalmente comprometidos, que a gente envolve eles direto. Então é uma coordenação de várias entidades que, no fim, mexe com todo mundo. Mexe com todo, e para alguns é um transtorno enorme, né? Sim, sim. Tem que rever procedimento, rever conduta, vai ter que estar lá às 5 horas da manhã, a reta escavadeira, e não sei o quê, e a caçamba, mobiliza, e as ambulâncias. Olha, é um negócio assim interessante, viu? É uma partida de futebol legal, onde os atores ali, todo mundo tem que jogar. O Machado quer comentar na verdade também, Leno, é estabelecido com a comunidade, porque é melhor do que ninguém conhece o lugar onde eles moram, do que eles lá mesmo. Então, assim, nós estabelecemos rotas, não só rotas de fuga, mas rotas de recepção das equipes de emergência e de distribuição para a comunidade, né? Então, nesse caso ali, nós tivemos 2 vítimas, né, que se não houvesse alguém comprometido, alguém que soubesse qual é o melhor caminho, com mais segurança para ir, para voltar, realmente, que é o que às vezes o Corpo de Bombeiros tem muita dificuldade nas comunidades um pouco mais carentes, né? Tem um problema, né, com algumas questões relacionadas à segurança pública, o bombeiro tem dificuldade para chegar, né? E já nas comunidades a gente já estabeleceu o núcleo comunitário, nós temos aí o lugar é completamente aberto para as equipes de emergência, não só de Defesa Civil, de bombeiro, né? Mas toda vez que o local, né, de alguma forma necessite de alguma intervenção de emergência, esse grupo, esse núcleo, né, ele abre as portas de uma forma para a comunidade, que a gente complementa com o treinamento simulado. Então, é extremamente importante, cara, o treinamento e execução de simulados. Segundo aspecto, eu falava em 2, né? O segundo aspecto, a segunda circunstância que me chamou a atenção também é o grau de realidade que o simulado reproduz, né? A gente via ali, o coronel fez menção antes da gente assistir, né? Quer dizer, você tinha ali uma pessoa que estava literalmente soterrada, né? Ela ficou provavelmente algum tempo ali e estimulou inclusive os cachorros farejadores, né? Quer dizer, esse clima que é criado próximo do realismo da ocorrência de um desastre, ele também tem que ser pensado de modo a que as pessoas percebam, se acontecer, pode até ser pior do que o que nós estamos vendo aqui, né? Então essa recriação é fundamental também. E ele também auxilia, por exemplo, no nosso planejamento inicial, às vezes nós não incluímos algum órgão ali para atuar. E na hora da realização dos simulados, podemos perceber, faltou aqui a Secretaria de Obras. Exatamente. Vamos incluir, né? Faz com que a comunidade também tenha essa percepção do risco. Então, assim, o simulado ele é uma fase de avaliação que ela vai fazer com que posteriormente os próprios órgãos tenham uma interação maior, saibam da sua importância no atendimento, porque muitas vezes quem tem que fazer isso é o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Não sou eu, mas aí ele passa a entender que ele faz parte de uma rede, né, que ele vai ter que atuar, que ele vai ter que estar disponível, né, para poder atender aquela emergência.
Muito bem, nós estamos nos aproximando aí quase do finalzinho desse primeiro bloco, mas eu quero reiterar aqui o endereço e o telefone para você que está nos acompanhando, enviar as suas perguntas. A gente vai fazer um pequeno intervalo entre um bloco e outro, que é um tempo exatamente para você discutir com os colegas que estão acompanhando aí, os seus colegas de curso, formular questões para os nossos convidados que continuam no segundo bloco. Então, o endereço eletrônico é o defesacivil@cursoscad.ufsc.br, vai estar na tela? Não, então eu vou colocar de novo aqui, defesacivil@cursoscad.ufsc, de Universidade Federal de Santa Catarina.br. O telefone 48-3721-2717, ok? Nós vamos fazer um intervalo agora. Eu só quero agradecer a presença do Coronel Neto aqui conosco e reservar aí uns 2 minutinhos para o senhor conversar com os estudantes que nos assistem, dando essa sua mensagem a respeito da importância, não só dos simulados, mas da preparação para essas ações que o curso propõe. Então, aos amigos que estão nos assistindo agora, os senhores podem se dedicar inteiramente a esse tema de defesa civil, que é um tema interessante. Tem espaço para todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, tem espaço para trabalhar essas questões de defesa civil. É uma atividade assim, interessante, apesar de que as pessoas acham que defesa civil só trabalha quando chove. Muito pelo contrário, aqui em Florianópolis, nossa demanda é muito forte em épocas sem eventos climáticos adversos. E uma das atividades que a gente tem procurado direcionar agora é defesa civil nas escolas, ensinando as crianças, preparando essas comunidades para que no futuro a gente tenha um sucesso muito melhor em todas as atividades, especialmente nos simulados. Vou repetir aqui essas frases que eu sempre digo. A defesa civil, a prevenção, nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos. Não há mérito nenhum em atender uma emergência se isso poderia ter sido evitado. E a melhor defesa civil do país será aquela que tiver sob a sua responsabilidade, além de técnicos bem formados, técnicos bem treinados, será aquela que tiver sob a sua responsabilidade a comunidade mais preparada para enfrentar os desastres da natureza, porque a natureza não faz acordo conosco e não estipula prazos. Muito obrigado. Ok, José Cordeiro Neto, Coronel Bombeiro Militar de Santa Catarina e o atual diretor municipal de Defesa Civil aqui de Florianópolis. Nós vamos no intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre mobilização comunitária, multiplicadores e também responder as dúvidas de vocês, alunos, que já enviaram para o fórum do curso e que continuam enviando para a gente ao longo desse programa. 5 minutos, a gente já volta. Olá, bom, estamos de volta aqui para a segunda parte desta teleconferência, a segunda edição do curso de Gestão de Desastres e Ações de Recuperação. Continuam conosco aqui, depois do primeiro bloco, o Leno Rodrigues, da SEDEC, e também o Luiz Machado, que é da Defesa Civil aqui de Florianópolis. E se incorpora a este grupo agora a Janaína Rocha Furtado, que tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado também em Psicologia Social pela mesma universidade, atua em projetos de pesquisa e extensão relacionados à capacitação e treinamento, mapeamento de áreas de risco, mobilização social para atuação em redução de riscos de desastres, percepção e comunicação de riscos de desastres, entre outros. E é a coordenadora de projetos em redução de riscos de desastres do CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina, desde 2008. Janaína, prazer tê-la conosco agora aqui. Eu que agradeço, mais essa oportunidade com os alunos e alunas desse curso. Espero que hoje a gente possa tratar essa questão da mobilização, já foi bem tratada já no primeiro bloco. E quero dizer que bom tê-los aqui, o Leno da SEDEC, o Machado aqui da Defesa Civil Local, e boa tarde a todos. Muito bem, nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre os multiplicadores, sobre acentuar um pouco, até com a presença da Janaína aqui, aspectos que foram relatados no primeiro bloco, sobretudo a partir do exemplo que a gente assistiu do simulado realizado aqui. E sobre esse simulado, o Luiz Fernando trouxe para a gente aqui, não sei se a gente consegue mostrar com detalhe. Isso, esse é o material que foi distribuído lá, é isso, Luiz? Exatamente. Entre a comunidade, que é um pequeno folder, Material simulado orientativo de preparação para desastres, Defesa Civil preparada, comunidade protegida, com as informações, O que é um exercício simulado, qual é a data, qual é o horário, como proceder. Então, esse foi um material importante para a sensibilização dessa comunidade em que houve a realização desse simulado. Mas eu quero abrir esse bloco com uma pergunta para a Janaína.
sobretudo a respeito deste módulo que foi planejado para os alunos, que é o módulo dos multiplicadores. Do que se trata isso nesse curso, Janaína? O módulo foi pensado, né, quando a gente, junto com a Secretaria, veio confeccionando o material do curso, para que, de certa forma, disponibilizar para o aluno e para a aluna algum tipo de ferramenta ou informação para a elaboração de materiais como esse, como o folder, né, que sirvam para a sensibilização das comunidades e para atuar no sentido de realizar a comunicação de risco. Hoje a gente fala, né, o próprio coronel antes aqui falava da importância de atuarmos juntos. Tradicionalmente na Defesa Civil a gente fala, a Defesa Civil somos todos nós, né, e a gente tem isso como pressuposto, mas é uma atribuição do agente de proteção de defesa civil do município ele executar ações de comunicação de risco, não só nesse sentido assim, emocional, né, da questão de atuarmos juntos, mas efetivamente de como construir esses laços com as comunidades, com as agências, com outras instituições parceiras, né, órgãos de apoio, órgãos setoriais. E aí é preciso definir algumas estratégias, porque para mobilizar as pessoas, para elas participarem com a gente, é preciso definir construir alguns espaços. E para fazer isso é preciso usar alguns artifícios, né? O folder ele é uma maneira de informar, né, de entregar informação, de informar a população para ela vir aderir à atividade do simulado. Mas o material ele também propõe outros tipos de atividades, né? Como montar reuniões, como montar capacitações, como você organiza o material de apresentação. É mais nesse sentido, assim, de orientar o agente a como ele pode se organizar para desenvolver uma ação de sensibilização independente do público, né? Na verdade, definir o público é uma das ações que ele tem que fazer. Porque isso, lendo, Luiz, também faz com que, mesmo que você concentre a formação num grupo menor de pessoas, mas que cada uma delas irradie esse conhecimento e vá ampliando ao longo de toda a sua comunidade. Isso é multiplicar o conhecimento. Nós temos ressaltado aqui, por vezes, né, que o contingente de pessoas que trabalham com defesa civil efetivamente é pequeno. Então, se nós não conseguimos, né, ampliar essa massa crítica, essas pessoas que vão trabalhando, que vão induzindo, passando informações, o nosso trabalho ele não vai crescer, né? Então a ideia desse módulo é justamente essa, fazer com que a pessoa se sinta parte do processo, né? Que ela tenha as ferramentas, como a Janaína disse, adequadas para ela lidar com o público que ela tem, né? E que ela possa passar esse conhecimento adiante, né? Aquilo que ela recebeu, que ela consiga transmitir também. E na verdade, uma das estratégias de mobilização comunitária, né, é justamente a comunidade, ela sempre espera imediatamente um retorno desse trabalho. Então a gente, para as pessoas que estão é um pouco mais delicado, né, precisa um pouco mais de planejamento, precisa de um pouco mais, como é que eu vou colocar para vocês, a questão de mobilização ela não é imediata, né? Ela nunca vai ser, tá? Até nos casos de cidades do Alto Vale do Itajaí, as defesas civis têm alguma dificuldade, tá? Então essa preparação, né, que esse módulo traz, de preparar o agente, né, é uma das principais dentro do curso de gestão no tocante às pessoas, né? Todas as pessoas que estarão envolvidas, né? Então, assim, pense sempre que trabalhar na comunidade, Janaína, Oleno, ela tem uma certa dificuldade, não só a questão do acesso, mas sim da cultura das pessoas que estão no local. Porque para nós, Santa Catarina, por exemplo, né, fora ali Blumenau, região de Itajaí e tal, o marco é 2008, né, escorregamentos, né, tal, deslizamentos. Então, tudo também ainda é muito novo para as comunidades, né, principalmente a nossa aqui, Florianópolis, ou a nossa regional, aqui, ainda tudo é muito novo. Então, esse curso de gestão, essa parte de mobilização comunitária, as pessoas têm que ter um carinho um pouquinho mais especial, na verdade, né? Porque realmente trabalhar na comunidade tem as suas especificidades, tem as suas dificuldades, mas tem o seu retorno também, que é muito importante. Porque, na verdade, agora eu vou falar aqui rigorosamente como um leigo. Vocês são da Defesa Civil, eu sou o cidadão submetido às vulnerabilidades aí. Eu converso melhor e compreendo melhor a linguagem da minha própria comunidade. Quer dizer, se eu
professor universitário, vou chegar lá e vou tentar dar uma aula de... Não é assim que funciona. Você tem que criar vínculos com a comunidade que tenham a ver com a sua identidade local. E não alguém que vai simplesmente chegar para lá e dar um... Então, esse fator deve ser muito valorizado. Nós falamos no primeiro bloco a respeito da confiança, né? Então, claro que eu tenho muito mais confiança naquela pessoa que está comigo no dia a dia, que conversa, que tem as mesmas experiências, né? Então, ele tem essa vantagem, né? Sabe a linguagem, é isso que você falou, é minha linguagem, é quem eu conheço. Se identifica, né? Está identificado, né? Então, o Machado falou bem, a mobilização ela requer um investimento, né? Então, investimento de tempo, né? Por vezes recurso, que aqui nós não vamos nos ater a falar de financeiro, mas né, faz parte do contexto. Como na psicologia eu poderia dizer assim, a criação das relações, né, Janaína? Então, você solidifica aquelas relações e né, cria confiança, empatia, então tudo aquilo vai né, fazendo com que o trabalho seja facilitado e que aquela pessoa se sinta capacitada a falar sobre o assunto, a levar a outras pessoas essas informações. Né? Eu acho, só para concluir, eu acho que essa mobilização comunitária ela está em cima de um tripé, né? Que é a parte da mobilização está na liderança, né? Você tem que ter um líder que realmente a comunidade conheça, que ele seja dali, né? Que ele conheça os seus problemas, tá ok? Tem toda a parte relacionada à mobilização comunitária e o envolvimento da comunidade no sentido dela também querer, né? E a gente tem que mostrar a necessidade, por que a gente está ali, né? Então, na verdade, a Defesa Civil estar presente, ter liderança comunitária local e as pessoas querer, porque ninguém, se não querer, porque são voluntários. São voluntários, exatamente. O desafio é criar essa condição de corresponsabilidade, né? A gente, como agente público, vai até a comunidade, tem esse compromisso com a comunidade de protegê-la, né? Mas a comunidade também vem junto, né? Que é seu interesse. E aí é muito comum a gente falar da percepção de risco, porque a percepção de risco é um processo importante, né? Que o agente de defesa civil precisa construir com a comunidade para que ela perceba, para que ela se dê conta do contexto e o quanto está exposta a uma situação perigosa, né? Mas a percepção de risco não se constrói só com informação, né? Não basta passar uma informação, né? A percepção de risco, ela parte de experiência, ela parte de conhecimento, sim, de informação, e parte desse processo de aprendizado também, assim, de trocas, de partir de soluções concretas, né? De olhar para a realidade, de falar a minha língua, né? De reconhecer outros significados também, que aquela pedra não tinha, às vezes, um significado de risco para aquela família, né? E passa a ter depois que determinadas informações e experiências são passadas ali, né? Algumas coisas vão se naturalizando com o tempo, né, Janaína? Então já está convivendo há tanto tempo com aquela pedra que já nem enxerga a pedra mais, né? Ela faz parte ali do ambiente, então não vê como um risco, né? Então esse é um desafio, desconstruir nessa naturalização do risco. E acho assim, né, Leno, que é tanto da academia, de que existe um conhecimento que é científico e um conhecimento que vamos dizer, técnico, mas existe o conhecimento popular, existe a forma, né, dessa população que é esses locais, vocês estavam falando das rotas, do quanto essa comunidade conhece a sua região, e de como construir, então, um saber que é militante, né? O saber que é a mistura desses dois componentes, assim. Isso é mobilização. Ok. Vamos passar para as perguntas dos nossos alunos aqui, são várias delas, né, enviadas para o fórum e foram chegando também. Vamos tentar dar conta aqui de atendê-las. E olha, a primeira pergunta do Manuel Moura aqui já tem um aspecto que até há pouco a gente comentou, mas eu acho que ele reforça muito, né? No Recife, o cruzamento dos fatores de vulnerabilidade nas áreas de morro se confunde com a vulnerabilidade social, expondo uma população a grandes riscos de deslizamentos. É evidente a ausência de fiscalização do poder público no controle urbano
permitindo reassentamentos e gerando o ciclo vicioso do auxílio moradia. Então tem toda uma questão de planejamento urbano, de ocupação do solo, né? Quer dizer que não é só o papel, digamos assim, da Defesa Civil, da realização de um simulado ali, porque há um acúmulo de demandas sociais para aquelas comunidades. E o Manuel segue dizendo, né, para o agente da Defesa Civil fica a sensação de enxugar gelo, pois a cada retorno e retirada passa por um desgaste, enfim. E a pergunta dele essa problemática vivida no Recife, que acontece em outras cidades do Brasil, é possível criar uma política ou acentuar ações da SEDEC, nível nacional, das defesas civis estaduais, então, para tentar minimizar ainda mais isso, Luiz? Na verdade, assim, realmente o que ele trata ali, né, as áreas de maior vulnerabilidade, isso a gente ficou bem registrado no Plano Municipal de Redução de Riscos, executado pela Universidade Federal, que realmente, quanto maior o nível de vulnerabilidade social, eles estão cada vez em áreas mais complexas, né, cada vez em áreas mais perigosas. Isso é uma relação direta, Janine. Isso realmente acontece. Pegar o planejamento, você vai ver que os R4 é onde as pessoas estão, são as mais vulneráveis social e economicamente. Então, aí se cria, nesse sentido, esse ciclo vicioso, né? Porque também as áreas de R4 são as mais difíceis de intervenção. Então, acaba gerando realmente ciclo. Tu tira elas aluguel social, benefício eventual do aluguel social, acaba voltando. E de que forma que a gente ataca isso aí, na verdade, né? Na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Mas eu sou a favor justamente de planejamento municipal no tocante às obras de estruturação local, pavimentação, drenagem, contenção, porque é um modelo colombiano que deu certo no sentido que as áreas, aos alunos, né, que talvez não conheçam as áreas vulneráveis, as áreas já estão constituídas. Então, eu acho muito feliz o planejamento feito pelo governo federal, né, no sentido de atacar diretamente isso aí. Porque você não tem como remover. Você não tem como remover, Janine. Você chega no Maciço do Morro da Cruz, que você conhece, que é uma área que tem 20, 30 mil pessoas, não tem como remover. E o Recife não é diferente, né? Então, o ciclo vicioso, ele é barrado, ele não, na verdade, tu não consegue eliminar ele por completo, mas tu consegue intervir. Eu acho, minimizando. E de que forma direta o cidadão na comunidade ele vê? É muro, drenagem, pavimentação. E de uma forma, né? E como se diz, pelo outro lado, a gente inicia com a parte não estruturante, né? São as formações à distância, que são os núcleos comunitários, que são as capacitações locais. Criando a cultura, pelo menos. Criando a cultura. Então, um município, né, que realmente ele não ataca a comunidade, que já está constituída, atacar no sentido de infraestrutura local, realmente aí a coisa fica cada vez pior. Se o Leno quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta do Manuel aqui. Pois é, então, com relação a isso aí, a gente acaba tendo que ter assim, até um pouco de cuidado, porque essas áreas, elas são constituídas ao longo do tempo. Exatamente. Para ter uma estrutura de fiscalização que pudesse dar conta de fiscalizar a área, tem municípios que são muito grandes, né? Então não tem, você teria uma estrutura de fiscalização muito grande, muito inchada, uma máquina muito inchada, seria presumir que eu teria que ter uma pessoa para fiscalizar a outra, para fiscalizar o outro, né? E é muito difícil isso. E a gente sempre orienta também que a própria pessoa da comunidade, ao perceber o estabelecimento ou a ocupação, né, com caso de uma área de risco, que ela possa denunciar, porque assim, não é o que ela está fazendo não é prejudicar aquela pessoa. Na realidade, ela está protegendo, porque ela vai habitar uma área de risco e está sujeita a ter aí um problema, né, passar por uma situação de emergência, um desastre, né, que pode até ceifar a própria vida, né, dela. Então, o governo federal ele vem trabalhando com essa orientação, fazendo campanhas, assim como, né, os estados vêm e os municípios vêm trabalhando também. Só que, como o Machado disse, essas são áreas que vêm constituídas. Como é que você vai tirar 30 mil pessoas que já moram, não sei, há 40 anos? 40. Tem pessoas que nasceram nessas áreas. E outra coisa, para onde você vai levar todas essas pessoas?
Será que dentro, vamos dizer, nós estamos falando de Florianópolis Sim. aqui, tem uma área aqui em Florianópolis na qual nós pudéssemos tirar essas 30 mil pessoas e fazer uma estrutura... Reassentá-las, né? Reassentá-las. Não tem como. Então, você tem em outros municípios, não é só aqui, áreas, praticamente o município todo tem áreas de risco. E tem aspectos então, que já foram tratados em outros projetos da Defesa Civil, do qual eu tive a honra e a oportunidade de participar, que precisam ser levados em conta, porque o trabalho dele é próximo de onde ele vive, a escola do filho dele, todo se contexto você social. desloca para um outro ambiente, Todo você contexto desloca social. todo um conjunto de estabilidades pelas quais essa pessoa Todo passa, contexto que social. implicam em perda ele de não quer qualidade de sair, vida. ele não quer Isso, né? deixar, entre aspas, essas facilidades. Claro. Né? Não, E eu acho que é importante para o agente, quando ele pensa o processo de gestão de riscos, a gestão de risco não é eliminar completamente o risco, Isso, tirar exatamente. a população e aí o problema está resolvido. Porque a gente sabe que essas Seria áreas o melhor são dos ocupadas. mundos, né? Seria, né? Aquele mundo maravilhoso que a gente já viu em outros cursos, né? isso. Mas eu acho que tem essa questão que é justamente de pensar o processo de gestão de risco, como as áreas, o risco não está lá instalado, ele está em processo, ele aqui foi resolvido, vai começar lá do outro ladinho, as pessoas vão ocupando as áreas, elas ocupam essas áreas, e aí está essa questão da vulnerabilidade social, né? Que não é a mesma coisa que vulnerabilidade a desastres, mas está associado, porque essas áreas, elas são ocupadas por uma questão de segregação espacial dentro da cidade, que já é da questão política urbana, né? Mas quais são as saídas, né? E falando de saídas, eu acho que é interessante, assim, saídas para a gente, né? Poder se integrar na parte de planejamento urbano do município. E aí, quando a gente pensa em planejamento urbano, é pensar o planejamento urbano não só para os interesses dos empresários, os interesses da classe média alta, mas pensar nos interesses da população, né, nos interesses das pessoas que precisam ocupar áreas seguras, mesmo não tendo uma renda para comprar áreas, né, imobiliárias. Com toda a infraestrutura completa. Com toda a infraestrutura. Então, acho que tem essa questão de pensar um planejamento urbano que providencie, né, uma infraestrutura urbana adequada mesmo, assim. Então, acho que essa é a questão. A parte da fiscalização não dá conta, mas precisa existir, negociada com a comunidade, que foi como o Leno falou. Então, a gestão de risco são várias, pensar várias ações acontecendo paralelamente. Não é só a remoção. A remoção em alguns locais, sim, mas melhorar a infraestrutura em outros locais. Em outros locais vai ser a comunicação para a convivência com o risco, enfim. Acho que isso é importante para a gente. Assim. Esse caso específico que ele citou aí, a gente costuma orientar, né, que assim, você não pode simplesmente desocupar uma área e deixar ela aberta. Sim. Você tem que ter um planejamento para a ocupação dela. Quer seja você vai fazer um parque, uma quadra, uma estrutura que impossibilite que ela volte a ser ocupada. Porque não adianta, se tem uma área, se já foi ocupada antes, até aquela própria família que foi removida, ela retorna. Então eu tenho que ter um planejamento junto, né, com os órgãos lá do município do que fazer com aquela área ao ser desocupada. Vamos a mais uma pergunta? Evanilson Araújo. A realização de simulados ainda é um desafio na maior parte das cidades, principalmente no que se refere a cidades pequenas, que sequer contam com uma estrutura de defesa civil organizada, por falta de estrutura. Diante do exposto e considerando a falta de investimentos dos representantes legais dos municípios, como devemos proceder para a realização de simulados que visem a minimização dos desastres ou essas ações de preparação e sensibilização? Existem outros meios que poderiam buscar? Quer dizer, o Luiz fez menção há pouco, né? Quer dizer, você consegue organizar, mas simulado não é uma atividade rotineira e fácil que você repita a cada mês. Né? Quer dizer, tem toda uma questão de infraestrutura. Acho que o Luiz pode contar quantas pessoas se envolveram também no... Sim, a gente pensa que é um monte de Não, gente. na verdade, assim, na parte do simulado, né, na parte organizacional, foi a CPG-RRD, que é a Comissão Permanente de Gestão de Risco Exposta a Desastres, que o conteúdo de pessoas, né, organizacional, dava em torno de 11 a 12 pessoas. Né? Essas foram as pessoas que organizaram esse simulado que teve em Florianópolis. Né? Aí, lógico, né, a convocação dos órgãos, mas a comissão que organizou, né, inclusive a Lúcia que está ali, participou também, então foram em torno de 10 pessoas.
tá? Que conseguiram organizar. Agora, respondendo ao Evanilson, olha, Evanilson, realmente, se o Poder Executivo local ele não quer constituir uma defesa civil, né, Leno? Fica um pouco complicado de tu exercer qualquer tipo de atividade local no tocante à defesa civil, né? Então, na verdade, teria que ter alguém responsável, nomeado pelo prefeito, né, para desencadear qualquer tipo de trabalho. E aí pode procurar aqui o CEPED, né, Janaína, para qualquer tipo de orientação, a própria Defesa Civil do Estado, né, em orientações. Alguma Defesa Civil municipal que você tenha conhecimento, né, que está um pouco mais preparado. Um município próximo. Que Santa Catarina, por exemplo, é dividida em regionais, né? Então procurem algum município que esteja próximo, mas realmente se o chefe da tribo lá, se o chefe da tribo não quiser receber visita, não tem como. Ele tem que constituir uma defesa civil que tenha pelo menos, né, uma estrutura mínima para te poder organizar, né, para te poder pelo menos convocar as pessoas, né? Porque como eu falei ali, o simulado ele envolve um trabalho aí bem complexo, núcleo comunitário, envolvimento das pessoas, de órgãos, é bem assim. Você falou de comissão, né? Uma comissão, exatamente. Acho que talvez seja um caminho para ele procurar estabelecer uma comissão, porque assim, você criando uma comissão, você pode, de certa forma, fazer uma gerência junto à prefeitura, ao prefeito, para a criação do órgão de defesa civil. Agora, realmente, para realizar o simulado, fica um pouco complicado, porque você tem que ter a participação dos órgãos do município. Né? É funcional saber mesmo, né? Isso, e para saber o que eles vão fazer acontecendo um desastre. Né? E muitas das vezes quem vai, vamos dizer assim, fazer com que esses órgãos trabalhem ou não, isso vai depender muito mais do gestor do que até próprio do que o gestor de defesa civil, vai depender muito mais do prefeito. Então, se o prefeito apoia a defesa civil estabelecida, ela tem força e consegue realizar um bom trabalho. Se ele não apoia o trabalho, já começa... Já nasce deficiente. Já estabelece uma dificuldade, né, em mobilizar os órgãos e eles aderirem ao processo. Então, assim, eu acho que ele tem que trabalhar um pouco mais na sensibilização do gestor, né, para que ele possa facilitar. E a sensibilização ela pode partir da criação de uma comissão que vá conversar com... Em Pernambuco, uma experiência bem interessante lá foi eles criaram comissões também intermunicípios, municípios muito pequenos lá trabalham juntos, porque as agências de resposta também elas são agências comuns a vários municípios. Estaduais, né? Normalmente. Então assim, elas atendem regional, 5, 6 municípios. Eu acho que é uma boa saída para fazer esse trabalho quando tem essa característica, assim, trabalhar junto, porque o risco, ele às vezes está ali localizado, a gente vem falando isso. Ele não respeita a divisa do município. Ele não respeita a divisa Às vezes a divisa é o rio. Política ali do município. Vaza para os dois lados. Exatamente. Vamos lá, Yang Chaves de Natal. Existe alguma legislação que imponha aos órgãos municipais a interação com a defesa civil, outros órgãos municipais? Não só em casos de desastres, mas principalmente em planejamento e prevenção. Às vezes as pessoas parecem tentarem identificar, se a lei obriga, eu faço. Se a lei não obriga, eu não faço. Normalmente é assim. Como é que se dá essa proposição que Yang Chaves traz aqui? A legislação que você mencionou há pouco, a 12.608, isso. que cria o Plano Nacional de Defesa Civil, o Conselho... Sistema Nacional. O sistema, desculpa. Ela estabelece um conjunto de atribuições e também o que eles têm que fazer na lei. Isso, são atribuições, mas isso efetivamente assim, não são obrigações. Né? A lei diz que é como se nós falássemos assim, é importante que você... siga isso aqui, faça essas, né? Ele atribui. Você tem a função de fazer isso. Né? Mas assim, isso tem que ser organizado muito mais a nível local, municipal. Exatamente. Né? Estabelecer leis locais, porque assim, o governo federal, assim como o governo estadual, não pode imputar a responsabilidade nem obrigar a fazer. Claro que em alguns momentos o governo federal estabelece parcerias, né, e ele pede para que ele receba
algum tipo de benefício, ele tem que ter um mínimo de organização. Uma contrapartida. Uma contrapartida. Entretanto, o desastre ele não vai seguir essa linha tão reta, né? Então aconteceu o desastre, a gente não pode se negar a apoiar. Certo. Agir. Eu queria colocar uma coisa. Quando você monta o seu plano de contingência também local, né, ele também é uma ferramenta, né, para que você leve ao gestor, o chefe do Poder Executivo, porque lá dentro estão os órgãos vocacionados. Então, assim, aprovado pelo chefe do Executivo, o A ou o B ou a Secretaria C não tem que querer ou não querer. Né? Ele é um documento devidamente homologado, porque essencialmente a Defesa Civil é um órgão coordenatório. É isso também, esse é um paradigma que às vezes as pessoas têm, Janaína, que acha que nós somos um órgão extremamente executor, que é um eu que tenho um exército né? Não é isso. Então é o seguinte, o plano de contingência de Florianópolis, ele diz o seguinte: a parte de abrigamento e de acolhimento, de triagem social, Secretaria de Assistência Social. Essa é a sua Tá ali, amigo. É o seguinte, não fez, tu te entende com o chefe lá. Então aí vem a respaldar e aí isso, vem né? respaldar isso, né? Então o plano de contingência, ele é também, então assim, não adianta só fazer plano de contingência genérico, né? E que tu não apresenta pro teu chefe. Tem que fazer um plano de contingência que traga para as necessidades do teu município, que inclua dentro do plano de contingência os seus órgãos que são existentes dentro do município e as suas vocações, e você vai lá e homologa o prefeito. Isso. E aí sim, e aí depois o prefeito, o negócio é o seguinte: eu preciso de 3 abrigos. Ele não, a assistente social diz que não tem condições. Está aqui os abrigos que eu necessito, é disso que eu preciso. E aí esse cidadão que é o secretário, ele se entende com o prefeito, porque a nossa função geral de coordenar, nós já montamos, está pronta. A execução, coordenamos também a execução, mas não é a Defesa Civil que vai ter que ir lá abrir um abrigo, não é ela que vai ter que promover, ela já deixou tudo aquilo ali pronto durante o período de planejamento, que o plano de contingência ele serve para isso. Então ele é uma ferramenta para o nosso amigo de Natal aí, né? Eu, no meu modo de ver, como o Leno falou, imposição é alguma coisa muito que a legislação não prevê, ela atribui elas que tu pode fazer, que tu deve fazer. Né? Mas existem ferramentas sim que tu consegue comprometer aquele determinado órgão da tua prefeitura, comprometer dessa forma. Quando o Machado falou de homologação, que também é uma orientação que a gente dá, é que essa homologação seja feita também com os órgãos, né, que atuam. Então, se tem uma função lá estabelecida para a Secretaria de Assistência Social, que possa se ter uma reunião com esse secretário, na qual ele vai colocar quais os recursos ele tem disponível naquele planejamento. Né? Vamos dizer, o nosso prefeito ele vai homologar, mas tem que ter anuência, porque lá no meu plano de contingência eu tenho que saber quem é que eu vou acionar da Secretaria de Assistência Social. Então ele tem que saber, né? Às vezes, vamos falar da Secretaria, esse exemplo eu sempre dou, mas vou passar ele de novo. Você tem a Secretaria de Obras que tem lá um trator e eu preciso do trator. Eu preciso saber quem é que vai operar esse trator. Eu tenho trator e operador. Adianta, né? Então eu tenho que estabelecer isso tudo. E quem vai dizer isso para mim é o dono da pasta. Né? Então ele também tem que estar comprometido, porque isso facilita o trabalho da Defesa Civil, que é esse o Machado falou de coordenar. Nós, vale lembrar o prefeito, né, Heleno? Vale lembrar o prefeito que ele pode ser responsabilizado hoje por negligência. Eu sempre falo isso, mas que eu acho um avanço da lei. Não obriga a fazer, mas pode ser responsabilizado. Mas a omissão dele... Se você se omitir... Hoje, ainda com os mapeamentos sendo entregues, com algumas informações sendo entregues para ele pelo governo, se ele se omite, né... E o que a gente observou que a gente está no processo final de revisão do nosso plano, a comissão ela faz reuniões com todas as secretarias e dentro da comissão, né, tem uma pessoa da Secretaria de Obras, são alguns, no nosso caso aqui são alguns órgãos prioritários, né? Obras, assistência social, Secretaria de Segurança, tal, habitação e saneamento, regularização fundiária. Então eles estão dentro da comissão, né? Então ele não tem como se furtar a responsabilidade da secretaria, né? Mas logicamente isso é muito importante. Cada secretaria ela é devidamente visitada, ela é ouvida, né? Até porque
o que vai lá, o que eu sempre falo para os secretários, o que vai aqui dentro também é uma ferramenta do senhor pedir uma determinada melhoria, né? Ou um recurso, ou alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa assim. E ele também vai ter que ter um planejamento interno para atender. Isso. Né? O plano de contingência que pese que ele tenta ser um pouco mais detalhado, mas dentro daquela secretaria, dentro daquele órgão, né, aquele gestor vai ter que fazer um plano para atender. Né? Então, um plano interno daquele órgão. Para saber como agir, quem é que vai assumir. Bom, nós estamos aproximando quase do final desse programa, temos ainda uns minutos, não desligue. Eu só quero registrar aqui a pergunta do Gilberto Guilherme, também, que faz menção à questão da mobilidade urbana, de outros aspectos em torno da vida, do cotidiano de umas cidades que repercutem quando se fala nessas ações também. O Roberto Campos, do Mato Grosso do Sul, se não é o momento de haver criação de material com foco em enxurradas e alagamentos, mas recorrentemente esses temas são tratados. Não há uma prioridade para, né? Por exemplo, hoje o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil ele estabeleceu 800 municípios prioritários, né? Cada um com a sua particularidade e peculiaridade em torno de... Mas agradeço, obviamente, a vocês também que mandaram essas questões. E, por fim, eu vou passar um convite aqui, rompendo o protocolo, né, meninas? O Marcos Murilo solicita que seja feito esse convite, eu vou fazer a leitura. O governador do estado do Paraná, Beto Richa, tem a honra de convidar para a inauguração do Centro Universitário de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, CEPED Paraná. Que legal. Conforme a seguinte programação, dia 15 de dezembro, 10 horas, no Palácio Iguaçu, na cidade de Curitiba. Está feito o convite, Marcos, a todos aqueles que puderem participar. Eu aviso o Marcos que a gente fez a divulgação também no nosso site. Ficamos felizes com mais uma instituição parceira. Mas que maravilha, né? Quanto mais houver, mais culturas de prevenção, sensibilização e proteção a gente conseguirá estabelecer. Antes do encerramento de ouvirmos os nossos convidados nas suas considerações finais, vamos acompanhar alguns dados que foram gerados a partir de uma enquete feita com vocês, alunos desse curso. A gente vai exibindo e rapidamente vamos observando. Primeiro, entre 2.361 respostas, se você já participou anteriormente de capacitações ou treinamento, 64% sim, 36% não, então temos aí 1/3 dos alunos estreantes em capacitações relacionadas à resposta a desastres. A próxima, se no seu município são desenvolvidas ações de preparação para desastres, sim, 67%, não, 24%, e não tem ideia, 9% também, 1/3 de pessoas que talvez precisem pensar em ações nesse sentido, né? Vamos lá, se você respondeu sim, se existem, quais são? Simulados, 37%, treinamentos, 42%, a atualização do plano de contingência, o 5º item, com 43%, capacitação das lideranças comunitárias, que a gente mencionou aqui, e organização de kits de assistência humanitária, além da catalogação de recursos necessários. Isso é um fator importante, né? Como buscar esses recursos humanos, materiais, 24% naqueles municípios onde há ações nesse sentido. Se estão definidos abrigos provisórios, 68% sim, né? 32% não. Então tem 1/3 de municípios precisando defini-los. E se sim, existem abrigos, onde é que eles estão localizados, né? Ou como se caracterizam, unidades educativas, escolas, ginásios, né? Galpões ou ginásios, depois salões de igreja, que é um outro ator importante nas atuações dos municípios também, né? Um participante ativo disso. Se as instalações atendem adequadamente, 56% satisfatoriamente e 16% insatisfatoriamente não atenderia. Tem mais uma? Se já atuou no gerenciamento de algum desastre, 44% sim, 54% não, o que não é de todo ruim, né? Sim. Tomara que ele nunca precise atuar. Só se treina, se capacita, se prepara. Vamos para o próximo. Se respondeu sim, de que forma, né? Os desafios encontrados, melhor dizendo. Aí há uma equivalência, né? A organização e distribuição de kits, ao planejamento, ao resgate das pessoas afetadas, ações de assistência, organização de atividades de voluntários. Então, não há uma prevalência muito grande em nenhum desses aspectos. E o próximo? Acabou. Muito bem. Terminamos aí rapidamente essa enquete para conhecer um pouco o que vocês têm para nos dizer. E agora nós vamos concluindo aqui. Janaína, começo com você. 2 minutinhos para o seu recado final aos alunos desse curso. Eu fico feliz que pela enquete a gente tem alunos aí bem preparados, com municípios com planos de contingência e abrigos definidos. Mas eu acho que o curso ele vem para aperfeiçoar esses dados, né? Que, principalmente na questão dos abrigos, eu vou fazer um comentário ainda à enquete.
A gente tem, às vezes, tem escolas, e as escolas são os abrigos, e muitas vezes não está definido exatamente qual comunidade que ela atende, não está definido o que se vai fazer no período letivo, não é, às vezes, o melhor local para ser utilizado como abrigo. Mas, enfim, o curso ele vem nesse sentido de contribuir para que a gente reflita, né, sobre essas questões, não só na questão do abrigo, que daí é uma ação, né, bem específica de assistência, mas toda a parte que a gente conversou aqui hoje, de plano de contingência, né, o curso ele foi montado para ofertar algumas ferramentas. O plano de contingência, o sistema de comando de operações, os planos de comunicação, saber captar recurso, e saber preparar um simulado e saber mobilizar a comunidade. Então, assim, um curso que eu espero tenha, de alguma forma, atendido as necessidades de vocês, né? Estamos à disposição para receber as críticas, as sugestões, as colaborações. A gente vem recebendo já pela plataforma do curso e quero agradecer, né, essa participação ativa dos alunos. E pedir para que eles não finalizarem as atividades ainda, né, que façam isso, que finalizem as atividades, para que a gente possa encerrar esse curso com sucesso. Muito bem, Janaína Rocha Furtado, coordenadora de projetos do CEPED aqui da Universidade Federal e conteudista também nesse curso. Luiz Eduardo Machado esteve conosco também, ele é do setor de atividades técnicas da Defesa Civil de Florianópolis. Obrigado por ter relatado essa experiência do simulado de vocês. E o seu recado também para os colegas alunos desse Vou agradecer, né, o convite do CEPED, na pessoa da Janaína. Agradecer ao Lênin, prazer em revê-lo novamente. Prazer em conhecer o senhor. E a gente tem de agradecer, né, a Defesa Civil de Florianópolis está à disposição. Apesar das dificuldades, a gente vem, de certa forma, principalmente a nossa regional aqui, sendo até de certa forma um diferencial, né? Porque, na verdade, não é o número de pessoas que valida o sucesso, e sim o comprometimento das pessoas que estão hoje na Defesa Civil, né? Que está trabalhando aqui no CEPED, da figura do professor Edésio, que a gente já há muito tempo já conhece, da Janaína, do José, que fez toda a capacitação, ajudou a gente no Morro da Mariquinha, mestrando aqui da universidade, né? Então a gente está à disposição, né? Nós temos muito que avançar ainda, né, Leno? E o que a gente puder orientar em alguns municípios, né? A gente fica à disposição. Um abraço para todos, um bom final de ano. Obrigado para você também, Luiz. Leno Rodrigues de Queiroz, chefe da Divisão de Capacitação e Difusão do Conhecimento do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC. Mais uma vez foi um prazer revê-lo, né? E também pedir a você que fale no encerramento com os nossos alunos. Bom, vou aproveitar, né, reforçar aqui o que a Janaína colocou, aquelas pessoas que ainda não terminaram as atividades do curso, ainda tem oportunidade. Vocês tiveram oportunidade de pegar um material trabalhado com muito carinho, né, Janaína? Os conteudistas aí se esforçaram. É um material denso, mas de muita qualidade, que vocês vão, com certeza, não vai ficar parado na prateleira, né? Vocês vão estar a todo momento trabalhando com ele. Eu vou aproveitar só aquela enquete que nós tivemos lá de algumas pessoas que estão fazendo pela primeira vez um curso nessa área, um curso à distância e tratando de gestão de desastres, né? Tenho certeza que a partir de agora já não vão parar mais, né? Já vão procurar fazer outros cursos, porque nós temos ofertado em parceria com o CEPED vários cursos de capacitação. É isso que nós precisamos, e toda vez que eu venho participar, eu levo dessas perguntas algumas questões também para a SEDEC, para que a gente possa debater, para que a gente possa melhorar aquilo que a gente vem ofertando, melhorar a nossa relação com as defesas civis estaduais e municipais, e também com o meio acadêmico, né, que constrói isso com a gente. Então, parabenizar cada um que está fazendo o curso, agradecer pela coragem de trabalhar com defesa civil, que não é fácil, né, e incentivar para que continue, e dizer que a Secretaria está à disposição. Muito bem, Leno, Janaína, Luiz, obrigado pela presença, pela disponibilidade de vocês. Quero também, em nome de toda a equipe técnica e dos apoios aqui que vocês não viram, né, agradecer a participação e o trabalho de todos vocês, e fiquem ligados no ambiente virtual do curso para acompanhar os nossos próximos compromissos, a nossa agenda. Um forte abraço, um bom fim de ano a todos, feliz 2015, muita saúde para todos vocês. Até a próxima.